Então, assim, o Damon, ele tem condições de estar fazendo toda essa parte de aumento de eficiência, mas uma coisa que às vezes a gente não, como é que se fala, presta muita atenção, a gente não fala com todas as letras, é o seguinte: queira ou não, o dentista é um só, né? E uma coisa que eu sempre acho muito engraçada quando a gente está, ou na época que a gente estava nos cursos, e via de regra era uma sexta, um sábado, uma quinta, uma sexta, e na sexta-feira eu perguntava: e aí, gente, como é que que a sua equipe está fazendo lá no seu consultório, né? Você sabe o que está acontecendo lá? Quer dizer, tirando o Facebook, Instagram, jogo da velha, você sabe o que está acontecendo dentro do consultório? E é interessante, não é? Porque, via de regra, não dava, talvez, não chegava a 1 em 10 pessoas que falavam o seguinte: não, eu deixei, o pessoal tem um trabalho a fazer. Aliás, eu vou ser mais preciso, talvez 1 em 20 pessoas falavam o seguinte: não, eu tenho uma lista de tarefas para o pessoal enquanto eu estou fora. As outras 19 pessoas dessas 20 pessoas, elas, na verdade, elas tinham alguém no consultório, não é? E eu acho que o que eu tenho conversado bastante com o Lodi com relação a esse ponto é exatamente isso. Você, obviamente, você é o líder da sua equipe, mas se você não orienta, se você não treina, se você não trabalha com a sua equipe, todo o trabalho centraliza em você. E quanto mais esse trabalho centraliza em você, menos você tem tempo de fazer as coisas que são importantes. Tá? Por isso que eu gostei do tema. Eu não lembro exatamente quem foi que deu a ideia. O Lodi adorou, Você né? mesmo. Vou falar sobre isso hoje. Vai falar sobre isso. Eu não lembro que Vou. exatamente, mas eu lembro que você adorou. Quarto slide vai falar sobre você. Eu lembro que você falou assim: cara, esse tema é bom, esse tema é bom, vamos falar sobre Aham, isso. certeza. Então, isso aqui é mais ou menos para a gente estar complementando, até porque há umas sessões, há uns webinars atrás, vocês ouviram a Elaine falando. A Elaine sobre criar um atendimento, criar o treinamento, utilizar a parte do treinamento demo. Então, assim, vamos estar complementando, gente, porque eu acho que precisa ficar muito claro que, apesar disso tudo que a gente fala que o demo tem capacidade, a gente percebe que ainda a parte de construir uma equipe, de trabalhar de uma maneira, como é que se fala, um pouco mais organizada, ela ainda está engatinhando no que a gente, na verdade, conhece como empresa. Tá? E eu quero que vocês exatamente vejam isso, essas possibilidades com outros olhos, porque aí sim vocês vão estar conseguindo estar explorando todo o potencial que vocês têm em cima desse tipo de trabalho com o Demo. Tá bem? Ótimo. Então, para falar hoje, nós convidamos o Dr. Ricardo Lodge, palestrante internacional, direto da capital do Paraná, Corbélia, cidade de 15.001 habitantes. Não, 14.999, que parece que nasceram 2, mas Não 3 demora muito saíram. que sai mais um. É. Então, para quem. Tem Eu mais acho que a gente na maior parte. live hoje que Corbélia. Tem mais gente na live que Corbélia. Se Corbélia ver uma live dessas aqui, os caras vão ficar assustados que tem tanta gente no mundo. Acho que a ideia, a maior parte de vocês, talvez quem já tenha ouvido falar o Lodge falando, para quem não conhece o Lodge, é um ortodontista exatamente de Corbélia. Ele vai se apresentar um pouquinho melhor, mas ele é um dos caras que mais começa casas no Brasil. E a ideia interessante disso aqui é exatamente esse. Eu quero que vocês escutem o que esse cara tem para falar, na verdade, pegando um pouco desse lado empresarial, porque o Lodge tem uma visão muito clara sobre como administrar essa empresa de odontologia, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir estar tirando vários insights, porque é muito do dia a dia. Eu acho que essa que é a maior vantagem que o Lodge tem. Ele vai falar com vocês coisas do dia a dia. Tá bem?
Mas legal, Lodi. Muito obrigado ter aceito de novo o nosso convite, né? E a tela é sua. Vamos lá. Estão conseguindo visualizar aí? Sim. Bom, então deixa eu colocar aqui. Ó, a gente tem bastante coisa para falar hoje. E se eu estiver indo muito rápido, dá um alô pro Carlos aí para eu dar uma freada aí, que sem problema nenhum, tá? Bom, para alguns que não me conhecem, eu sou o Ricardo Luiz Lodi, eu sou formado, a maioria do pessoal me chama de Lodi, eu sou formado há 19 anos, eu sou ortodontista, sou odontopediatra, faz muito tempo que eu só exerço a ortodontia e fiz um MBA em gestão de negócios na área de saúde, fiz junto com o Adriano. Eu trabalho em 4 cidades, em 5 consultórios diferentes. Eu trabalho numa cidade de 2.500 habitantes, eu trabalho numa cidade de 15 mil habitantes, em uma de 30 mil habitantes e na outra de 230 mil habitantes. Então, eu tenho públicos diferentes, maneiras de gestão diferente em cada lugar, e é muito legal porque eu vejo certas realidades e vou adaptando de um consultório para outro e vice-versa. Eu estou utilizando o Damon desde 2012. Aqui eu fiz essa foto para vocês verem. Então, 2012 eu comecei, então 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, a gente teve esse selo de Platinum VIP aí que o Carlos faz. Ele foi diminuindo os troféus, né? Talvez, acho que esse 2020 ele já não entregou nenhum. Então, as coisas vão fazendo assim. É a vida que segue. Mas, assim, para mostrar isso aqui para vocês, não por nada, mas é que a gente conseguiu, eu acredito, que fazer um bom trabalho. A gente conseguiu vender bem desde o início. E porque a gente fez um trabalho de gestão legal, a gente mudou toda a maneira de gerir o consultório, de pensar no consultório como mais empresa. E quando eu decidi mudar para o sistema, eu já fiz essa mudança dentro de todos os meus consultórios, né? Porque eu sabia, se eu fosse investir em algo melhor, eu tinha que investir da forma correta. E eu estou aqui com toda a humildade do mundo falando para vocês, eu não sou professor, eu não sou mestre, não sou doutor, o meu currículo é ser clínico. E administração, não sou administrador, não me considero, mas eu acho que a administração ela faz parte da nossa vida, ela faz parte do nosso dia a dia. A gente tem que aprender a administrar a nossa vida, nossas finanças, os nossos sentimentos, nosso consultório, e isso faz parte, não tem como a gente se desligar disso, né? Então, se não sair alguma coisa do jeito que vocês às vezes não era o que vocês esperavam hoje, peço desculpa. Como eu falei, não tenho material, como eu não sou professor. Então, para mim, apesar do Carlos falar é o meu dia a dia, é meu dia a dia. Só que eu consegui juntar essas minhas ideias e colocar numa linha de pensamento e passar para vocês, isso para mim é um pouco complicado. Então, eu estou tentando fazer da melhor forma possível. Espero que vocês aproveitem alguma coisa e poder ajudar vocês no dia a dia. E quem achar depois pode entrar em contato, estou sempre à disposição. Bom, então vamos falar do tema de hoje. Esse tema não fui eu que escolhi. A Elane, que é mais, não vou falar puxa-saco, que é feio, né, do Carlos, ela fez uma pergunta, ela deve ter falado e o Carlos quis fazer uma aula. Então jogou para mim e falou: Ricardo, vamos falar sobre motivação? Falei, vamos falar sobre motivação. Passou uns dias, o Carlos pegou e falou: ó, fiz aqui já o título. Eu falei, como assim? Motive sua equipe e tenha o time dos sonhos. Caramba, Carlos. Aí foi ele que escolheu. Então, é assim, vamos começar pensando nesse título que ele escolheu. Vamos pensar na nossa equipe dos sonhos, né? Depois você fecha os teus olhos e pensa na tua equipe dos sonhos. A minha é aquela que os funcionários chegam todo dia feliz, maquiagem suave no rosto, entra na recepção, confere se está tudo organizado, liga o computador, confere a temperatura do ambiente, a música, recebe todo mundo da melhor forma possível. Aquelas pessoas que chegam com medo, ela consegue tranquilizar. Aqueles que chegam com ansiedade, ela consegue também tranquilizar. Aquelas pessoas que chegam nervosas, ela consegue acalmar, né? A minha recepção é um espetáculo. As pessoas lá de dentro, as secretárias, nunca esqueceram o material, nunca deixaram de comprar nada, está tudo perfeito, tudo em ordem, recebe o meu paciente bem, me auxiliam, nunca faltam, né? O meu financeiro também nunca deixou de pagar uma conta,
é tudo perfeito. A moça da limpeza levanta coisas por coisas para limpar por baixo, né? É aquele espetáculo. Esse é o meu time dos sonhos. Só que esse time dos sonhos, gente, não existe. Então, Carlos, ó, fake news. Fake news. E mais um recado para você, Carlos. Tem um projeto que prevê até 3 anos de reclusão para quem divulgar fake news, tá? Então, fica a dica para você, meu amigo. Cara, o título é bom pra caramba, fala a verdade, vai. Carlos é marqueteiro, todo mundo conhece, então ele fez isso aí, tá? Então, o que eu tenho para falar para vocês hoje, que me desculpe, mas não é como ter o time dos sonhos, que eu acho que nós nunca vamos conseguir. Mas nós temos sempre que acordar todos os dias e batalhar para ter o melhor time possível. O Darwin fala, bom é inimigo do ótimo, tá? E essa batalha é todo dia. Por mais que seja o meu dia a dia, não é fácil. Então eu falo, não, como eu falei na última vez para vocês, não tem atalho, não tem regrinha básica, não tem uma linha para você seguir apenas. Então você tem que estar sempre se moldando, sempre buscando algo melhor, porque não é fácil ter esse time dos sonhos, tá? Então, assim, eu já tenho mais de 1.000 casos de demo começados. Este ano a nossa meta era menos de 150 casos. Eu tinha comentado para eles no começo do ano que eu queria trabalhar menos, mas nós já estamos com 148 casos montados, agora comecinho de setembro. Vamos chegar perto dos 200, pelos cálculos 196. E como nós chegamos até aqui? Foi muito foco, muito estudo, muita dedicação, gente. Não é fácil. E eu falo, nossa, estamos, vamos e chegamos, porque eu não consegui nada disso sozinho. Eu tenho uma equipe, tá? E essa minha equipe é que me ajudou a nós conseguirmos esses resultados, tá? Foi fácil? Não. Como eu falei, foco, estudo e dedicação. E, acima de tudo, muita motivação. Todos os dias, tá? Todos os dias, motivação. Eu podia falar hoje aqui na aula, uma aula legal, às vezes era isso que vocês esperavam, mas eu acredito que vai ser uma aula um pouco chata até. Palavras bonitas de motivação, tem esses peixinhos pulando, é tudo bonitinho. Motivação é um impulso para que nos move para agir. Cara, eu acho tudo muito legal isso aí, sabe? Mas eu fiz muitos cursos de administração e eu sempre via essas coisinhas assim, legal, legal, mas chegava no meu consultório e não conseguia colocar em prática certas coisas. Então, não eram só essas frases que me falavam lá que eu não conseguia botar em prática. Eu fazer os cursos, chegar no meu consultório, a coisa não ia. Então, eu fui estudar muito sobre essa parte de motivação, porque eu acho que é um dos alicerces do meu consultório. Tá? Se eu não tiver uma equipe motivada, eu vou ter menos produtividade. Isso é fato. Então, eu tentei fazer hoje de uma maneira que vocês entendam a motivação, o que é a motivação, tá? Então, eu vou falar um pouco de vocês para a evolução da motivação, que é importante vocês entenderem como a motivação evoluiu no longo dos séculos, vamos dizer assim, para vocês entenderem a motivação hoje, qual a melhor forma de motivar nos dias de hoje, e depois que acabar esse nosso bate-papo, vocês façam uma reflexão de onde vocês estão fazendo a motivação, como vocês estão fazendo, se está certo, se está errado, e o que vocês podem adaptar para a realidade de vocês, tá? Então, vamos lá. Nos primórdios, quando eu falo assim, a gente, da civilização, tem 50 mil anos atrás, o comportamento humano era simples e verdadeiro. Estávamos tentando sobreviver e esse impulso guiava a maior parte do nosso comportamento. Era um comportamento mais instintivo. Alguns livros chamam de motivação 1.0. Eram nossas necessidades básicas, comida, defesa, reprodução. Passou-se alguns anos, muitos e muitos anos, à medida que os seres humanos formavam sociedades, começaram a se encontrar e formar as sociedades mais complexas, topavam com outros, eles precisavam cooperar e resolver outras coisas. E o impulso puramente biológico, instintivo que nós tínhamos se tornou inadequado. Senão um ia começar a roubar a comida do outro, começar a roubar a mulher do outro e assim por diante. Então apareceu um segundo impulso de buscar recompensas e evitar punições. Já era o chamado de 2.0. Esse novo impulso foi essencial para o progresso econômico, aí veio a Revolução Industrial, tá? No início do século XX. Aqui os trabalhadores eles eram vistos como máquinas, né? Como a gente vê naquela imagem preto e branco ali embaixo. Se fizesse o trabalho certo, do jeito certo e no momento certo, a máquina funcionaria com perfeição. Todo mundo apertando o mesmo parafuso, no final tinha perfeição e excelência. Então, para que isso ocorresse, bastava recompensar o comportamento desejado e punir o indesejado. E as pessoas reagiam racionalmente a isso, era normal. Então, ali começou a surgir os motivadores extrínsecos,
chamado em muitos livros de cenoura, o chicote, ou recompensas e punições, mais ou menos como está naquela outra imagem ali do lado. Tá? Porém, aí com o passar do tempo, a economia começou a estudar tudo isso aí, aumentar a produtividade, como melhorar. E a economia, a gente pode parar para pensar, achar que ela estuda o dinheiro, mas não é. A economia estuda o comportamento, tá? Todos nós passamos o dia inteiro calculando os custos, benefícios das nossas ações, depois decidindo como agir, tá? E os economistas estudam o que as pessoas fazem. E por quê? Porque nós fazemos o que é melhor para nós, fazemos as escolhas racionais em nome de nossos interesses econômicos. Estou explicando isso porque a gente tem que entender as pessoas, entender as atitudes das pessoas para planejar a nossa vida, tá? E esse tipo de motivação, que era da cenoura do chicote que a gente fala, frequentemente deixa alguns efeitos colaterais. Essa motivação que você tem que dar alguma coisa, essa motivação extrínseca. Esse Bruno Frey, da Universidade de Zurique, até falava de um homem econômico, que era um robô fictício, maximizador de riquezas. E o outro, que era o homem econômico mais maduro, que é o que nós estamos vendo hoje. Ele tem uma estrutura motivacional mais refinada. Ele precisa de algo mais para se sentir motivado. Esses estudos não são novidade, como falei antes, são lá de 1978 e começaram a se falar de uma outra motivação. Até então, nós estávamos falando de recompensas e punições, que eram motivadores extrínsecos. Agora nós vamos falar de motivação intrínseca, que é a grande importância para todas as atividades econômicas hoje. E Bruno Freire está dizendo isso. É inconcebível que toda a motivação das pessoas, ou mesmo sua maior parte, se resuma apenas a incentivos externos. Não cabia mais isso na sociedade de hoje, certo? E eles começaram a estudar dois tipos de trabalho. O trabalho algorítmico, que segue instruções pré-estabelecidas, é uma regra, por um caminho único, então, para determinada conclusão. Você vai fazendo aquilo todo dia para chegar no final. É aquele caixa do supermercado, passando as coisas, plip, 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 chega no final, mais alguma coisa? Não. Débito ou crédito? Ponto. É assim que funciona, certo? É um trabalho algorítmico. Quando a gente pensa já num trabalho heurístico, não existe um algoritmo para resolver. Precisamos experimentar novas possibilidades, conhecer uma nova solução. Aí que vem, como que nós estamos agindo hoje? Você que gerencia as pessoas no seu consultório, essas pessoas que nós orientamos, nós estamos orientando um trabalho algoritmo ou heurístico? Eu não quero que a minha secretária seja um robô. Nós sempre falamos isso. E se vocês, não sei se vocês já sabem, mas já existe um software odontológico para a secretária virtual. Isso até onde é válido? Eu não sei. Eu não quero. Eu quero que minha secretária receba as pessoas, que ele se sinta único, que ela entenda o sentimento daquela pessoa. A gente fala muito sobre empatia, então ela tem que se colocar no lugar da pessoa que chega, né? Mais do que ser simpática, tem que ser empática, e isso não se consegue, tá? Então, acho que nós orientamos, não é um trabalho algoritmo, e sim um trabalho heurístico, tá? Frederick Winston Taylor, que foi um engenheiro americano, um dos maiores responsáveis na época da Revolução Industrial, ele falava que o trabalho consistia, em grande parte, tarefas simples, não muito interessantes, naquela época. Então, o único meio de fazer com que elas realizem essa tarefa é incentivá-las e monitorá-las de perto, lá no início do século XX. Então, era, além de tudo, monitorar essas pessoas. Pode ser que, para alguns casos, isso ainda seja uma verdade. Um trabalho rotineiro, um trabalho, como eu falei, da caixa do supermercado, menos desafiador. Mas, nos empregos atuais, mais complexos, isso a gente precisa de um algo mais. Que a gente fala, pessoas terem mais autonomia. O Carlos falou antes, foi legal que ele falou, já lembrei. Você dar autonomia para os seus funcionários para você poder fazer coisas que realmente importam. Autonomia é o primeiro pilar que nós vamos falar hoje aqui de uma motivação mais moderna. Então, o primeiro pilar é a autonomia. Depois eu vou colocando tudo isso de uma forma prática para vocês entenderem. Mas eu queria que vocês entendessem essa linha de pensamento, por isso que eu estou explicando dessa forma. Nos Estados Unidos, 30% dos novos empregos gerados vêm de trabalhos algorítmicos, aqueles que seguem a regra, e 70% vêm de trabalhos heurísticos. Qual o motivo disso? O trabalho rotineiro pode ser terceirizado, automatizado. Nós falamos da secretária eletrônica lá, né? Ou trabalhos remotos que você liga e tem aquelas, tecle 1, tecle 2 e tudo mais. Já o trabalho, que não é um trabalho empático, né? Não rotineiro, artístico geralmente não dá. Então, eu hoje no meu consultório, quem sabe se um dia a gente tiver outra oportunidade, eu posso falar, porque o meu financeiro de um dos consultórios
já não está dentro do meu consultório. Um dos financeiros já está fora. Então, eu alimento todo o nosso sistema, as minhas funcionárias, a recepção, eu, os dentistas, tá? E tudo vai online. A pessoa que está lá no escritório dela, que é um pessoal do financeiro terceirizado, manda para mim, final do mês, comissão dos dentistas, o que tem que pagar, os olerites dos funcionários, desconto das horas. Mandam para mim terceirizado. Eu não tenho mais o financeiro no meu consultório. Estou usando a sala para uma outra coisa, para produção, e parece que está indo tudo bem. Ainda é muito recente para eu falar se está sendo uma vantagem grande ou não. Mas eu já não tenho uma funcionária a menos no meu consultório. Então, o meu financeiro já não existe, tá? Já a recepção, eu acredito que eu nunca vou largar, porque é um trabalho mais empático, que eu digo para vocês, tá? Então, logo, as implicações desses processos para a motivação humana são enormes, por isso que a gente tem que entender tudo isso. Teresa Mabry, da Harvard Business School, nosso inglês de Corbel é fantástico, né? Ela afirma que a motivação intrínseca é propícia à criatividade, já a extrínseca, controladora, prejudicial à criatividade. Em parte por ter se tornado hoje o trabalho mais criativo, os trabalhos de hoje menos rotineiro, então o trabalho se tornou mais agradável. Então, trabalhos rotineiros, menos interessantes, exigem direção. Você tem que falar o que a pessoa tem que fazer. Trabalhos não rotineiros, mais interessantes, dependem de autonomia, como nós falamos antes da autonomia, que era o primeiro pilar da motivação moderna. Numa entrevista de um livro que eu estava lendo, é um empresário americano que não quis se identificar. Ele falava que nas entrevistas de emprego, assim, se você precisa de mim para motivá-lo, provavelmente eu não vou querer contratá-lo. Achei interessante isso, tá? Porque ele estava dando autonomia. Ele quer que a coisa funcione, que a pessoa esteja motivada por si só, tá? E quando a gente fala em motivação, motivadores extrínsecos, a gente lembra logo das recompensas, gratificações e tudo mais. Então, recompensas podem realizar um tipo estranho de alquimia comportamental, transformar uma tarefa interessante num fardo, ou transformar brincadeira em trabalho, chamado de efeito Sauer, que é do livro do Tom Sawyer, um livro americano que fala muito sobre motivação. Então, para a gente entender um pouco mais isso, tem um livro do psicólogo Mark Lepper e David Green que falam sobre as consequências inesperadas desses incentivos extrínsecos como ônus ou das recompensas. Nos outros fóruns que a gente comentou, que eu tive as oportunidades, teve uma parte que eu falava sobre essa parte da recompensa, o pessoal sempre perguntava se você gratifica, você paga ou não paga. Então, as coisas foram mudando. E eu fui atrás de estudar, eu falo para vocês assim, porque eu sofri na pele uma coisa que, em uma das minhas clínicas, eu tinha em torno de 16 funcionários e eu tive que demitir todos durante um ano, tá? Por erro meu. Eu caí nesses ônus da recompensa. Eu caí nas armadilhas das recompensas, tá? Cheguei a um ponto que eu fui gratificando e eu fiquei amarrado nas pessoas. Não faziam mais quase nada se elas não tivessem uma gratificação, tá? E eu errei. Nesse livro deles, eles pegaram crianças em fase pré-escolar, é muito interessante, que eles olhavam elas indo para o recreio. E nesse recreio, as crianças já gostavam por si só de pegar um papel e caneta e desenhar, né, papel e lápis de cor. E eles pegaram essas crianças, trouxeram para uma sala, um grupo, eles falaram assim, ó, você quer desenhar? Aí eu quero. Davam o lápis, a caneta e o lápis de cor e o papel, elas foram desenhar. Ponto. Segundo grupo, ó, você quer desenhar? Quero. Pronto, desenhava. Mas, no final, sem elas saberem, elas ganhavam um certificado bonito, com uma fita azul, uma coisa bem bacana. No terceiro grupo, ó, se você desenhar, eu vou te dar um presente, um prêmio, que é esse prêmio aqui. Opa, legal. Iam lá e desenharam. Passou um tempo, eles pegaram essas mesmas crianças e começaram a observar elas no recreio. Aquilo que elas faziam normalmente, algumas pararam de fazer. Quem que foram que pararam de fazer? Aquelas que receberam a recompensa esperada, já esperavam a recompensa. As sem recompensa e recompensa inesperada continuaram fazendo. E depois eles chamaram foram acompanhar na sala de aula e viram que elas perderam a recompensa, perdeu até o interesse em desenhar. Então, para sermos claros, não foram necessariamente as próprias recompensas que reduziram o interesse da criança. Quando as crianças não esperavam uma recompensa, recebê-la teve pouco impacto sobre sua motivação intrínseca. Somente recompensas contingentes, tipo, ó, se você fizer isso, eu vou te dar aquilo, tá? Isso teve um efeito que foi ruim. Você está impondo, você impôs às pessoas que abram mão de parte da sua autonomia.
E isso foi com crianças. Imagine isso nos adultos, em pessoas mais conscientes, tá? Então, recompensas pela própria natureza estreitam o nosso foco. E uma das coisas que eu falei lá atrás, como a gente conseguiu o resultado? Foco. Nós falamos muito sobre foco, tá? Na outra vez a gente falou sobre foco também. Então, as recompensas pela própria natureza estreitam o foco. A ciência fala que recompensas por isso podem promover um mau comportamento, criar vícios, encorajar pensamentos de curto prazo e em determinado longo prazo. A pessoa só pensa em resolver aquele negócio. É como se fossem as metas que a gente fala. Ó, se cumprir aquilo, você vai ganhar aquilo. Então, se a pessoa só pensa em cumprir aquilo lá, depois daquilo, ela para de fazer, ela para de produzir. Não são todos, mas é a maioria. Não sou eu, Lodge, que estou falando. Isso aqui é a ciência que fala, são todos os livros que falam de comportamento, tá? Eu não crio nada. Todas as coisas que eu falo para vocês, eu vejo, estudo, copio, mudo, adapto para a minha realidade, tá? Então, metas podem causar problemas sistemáticos para as empresas, efeitos de foco reduzido, conduta antiética. As pessoas, às vezes, manipulam os dados para cumprir a meta. Então, cuide com a meta, tá? É de todo mal? Não, tá? Mas atrapalha, às vezes, a motivação intrínseca das pessoas. E essa motivação intrínseca, ela já é nossa, da nossa natureza, tá? Até uns trabalhos mostram que eles falam que eles comparam com os remédios controlados até, tá? E outros comparam até com drogas ilícitas, porque foi colocado pessoas na máquina de ressonância e viram que quando você oferece a recompensa é a mesma área do cérebro que da ativação pelas drogas. Então é o mesmo efeito que dá, tá? Então, de acordo com eles, recompensas em dinheiro, troféus reluzentes podem proporcionar um delicioso pico de prazer a princípio, mas a sensação logo se dissipa. E para mantê-lo, o usuário precisa de doses cada vez maiores e mais frequentes. Foi aquilo que eu errei na minha empresa, onde eu tive que trocar todo mundo porque eu não conseguia mais, não sabia mais o que fazer, tá? Então, recompensas, metas e punições não são de todo ruins. Não, não são de todo ruins. Nós podemos melhorar esse método, tá? Adaptar coisas novas a eles, atualizar eles. Mas primeiro, antes da gente pensar como nós vamos fazer então metas, como nós vamos fazer recompensas sem causar um efeito colateral, nós temos que primeiro ter um salário base, tá? A gente sempre fala, um salário base justo, tá? De preferência um pouco acima da concorrência. Quando a gente tem um pouquinho acima da concorrência, a gente consegue atrair novos talentos, pessoas melhores querem vir trabalhar com a gente, tá? Isso é importante. Então, tem os benefícios, assim, tem que ter adequado. Então, tem que ter essa equiparação interna e externa, tá? E sem esquecer do ambiente de trabalho bom, agradável, onde as pessoas gostam de trabalhar. Então, para tarefas rotineiras que não são muito interessantes e não exigem muito pensamento criativo, recompensas podem proporcionar pequena dose de incentivo motivacional, sem efeitos colaterais. Então, vamos pensar no bom senso, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui de algo que eu fiz que aconteceu na nossa clínica. Vamos pegar aquela ficha do Carlos, aquela que ele fez. Acho que a maioria do pessoal recebeu, não sei, de primeira chamada, nome, o celular, indicação, queixa, consulta. Não sei se você passou para todo mundo ou não, Carlos. Aquela tua ficha. Acho que as meninas passam sim. Mas quem não Passaram, tiver, né? é só pedir. Essa ficha, gente, é muito legal. Só que daí eu fui apresentar para minha secretária. Como que eu vou apresentar isso para ela? Como que eu fui apresentar? Cheguei para a Thalita, que é minha recepcionista. Thalita, olha aqui. Tem essa ficha que a gente fez lá no curso, junto com o Carlos. Eu fiz nada, foi o Carlos. Mas eu falei assim para ela. Que assim, assim, assado, tem isso aqui, o nome do paciente. E nós vamos conseguir, com isso aqui, não perder essas consultas que vieram, depois não voltaram, ou aqueles que fizeram a documentação e se perderam, né? Ou que fizeram o orçamento, vamos chamar para remarcar, para uma renegociação. E vamos ver os tratamentos fechados, qual o valor que nós mais fechamos, para a gente conseguir ter um panorama geral. Tá? Se eu chegar simplesmente e falar isso para ela, ela já está cheia de coisa para fazer. Tá? Eu conheço ela. Na hora que eu cheguei, ela olhou para mim assim já. Mais alguma coisa para eu fazer, doutor? Entendeu? Então, eu tentei resumir para vocês aqui. Ó, justifique a necessidade da tarefa. Uma tarefa que não seja intrinsecamente interessante pode se tornar mais significativa e, portanto, mais envolvente se você fizer parte de um propósito maior. Então, eu falei para ela, Thalita, vamos fazer isso aqui, vai ser um negócio legal, nós estamos passando por um momento mais difícil, tá? Não podemos perder os pacientes. E isso aqui, a princípio, você vai fazer nesse primeiro mês. Depois nós vamos sentar e nós vamos conversar. Isso aqui vai ser o carro-chefe da nossa clínica da parte de ortodontia.
Ela olhou e falou, tá bom. Eu falei, ó, eu sei que isso é chato. Reconheça, então, que a tarefa é um tédio. Porque é chato, é mais uma coisa para ela fazer. Reconheci que era um tédio. Então, eu falei, eu estou me colocando no teu lugar, eu sei que você está o tempo inteiro, tem que receber, tem que ligar, marcar paciente, mas isso aqui, ó, vai ser muito importante, tá? Do que jeito que você acha melhor para fazer? Você acha melhor fazer na hora ou fazer no final do dia isso aqui? Ou no outro dia de manhã? Não, doutor, eu vou fazer na hora, eu acho que é melhor. Mas esse queixo a gente pode tirar, doutor? Eu falei, vamos tirar. Essa queixa já está na ficha lá, na ficha clínica lá do paciente. Então isso aqui nós vamos tirar, uma coisa menos para você preencher, né? Não, ela que deu a ideia, eu dei, então, autonomia para ela. Então pense em autonomia, não em controle, tá? Tente a melhor maneira que ela achou para fazer isso. Então tá, chegou, ela fez. Eu falei, que dia que fica melhor para você me apresentar isso? Dia 5, dia 10? Qual que fica melhor para você? Não, doutor, eu acho que dia 5 eu consigo te entregar. Então tá bom, todo dia 5 ela vai me entregar. Ela me chegou, dia 5 entregou para mim. Eu chamei todos os funcionários, mostrei, olha essa ficha que a Thalita fez. Já deu uma enchida na bola dela. Thalita, ela fez isso aqui é importante por isso, por aquilo. Então você que é auxiliar no teu dia tal de folga, você vai ajudar ela a ligar para esses pacientes, porque você esteve junto na sala de consulta, então você conhece eles melhor. Você viu se ele ficou meio assim, meio assado no dia. Liga para ele, pergunta se ele tem alguma dúvida. Você é auxiliar, você entende melhor do sistema, você entende melhor do tratamento. Então você vai ligar para ele e vai falar assim, 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 e chama ele para um novo, né? Se precisou renegociar, você vai passar para a Kelly, do financeiro. Então eu consegui envolver todo mundo na tarefa que a Thalita está desenvolvendo. Então, uma acaba tendo que cobrar da outra. Então, você acaba envolvendo todo mundo. E é o seguinte, mês que vem nós vamos ver como é que vai ser de novo. Terceiro mês. Terceiro mês elas voltaram lá de novo. E aí, meninas, como é que foi? Vamos ver o resultado? Começamos a ver o resultado. E realmente surtiu efeito. Então, agora que vocês fizeram isso, todo paciente que a gente conseguir fechar que não foi nessa primeira consulta, que vocês conseguiram buscar de volta, a clínica vai dar para vocês R$ 50. Agora que, então diferente daquela gratificação do desde que você faça isso, você vai ganhar aquilo, agora que vocês fizeram isso, vocês vão ganhar isso, tá? Então, porque eu envolvi todo mundo, então todo mundo vai ganhar aquilo e vai ser aonde? Vai ser pro caixa de vocês, que elas têm um caixinha das gratificações, tá? A gente faz isso no nosso consultório, não estou falando que vocês devem fazer também, é uma experiência que funciona com a gente. Mas coloquei ali, cuidado, tudo que você faz, desde que a gente falou que era ruim, agora que se ele se torna rotineiro com todas as coisas que você pede, ele vira um desde que. Então, tem que ter o bom senso, tá? Então, essa é uma dica que eu dou para vocês, funcionou legal, envolvi todo mundo, tá? E eu falei desde a pessoa que estava na limpeza, porque ela estava junto na reunião, por quê? Se a clínica não tiver bem apresentável, quando a pessoa chega para a primeira consulta, ela não retorna para a segunda, tá? Então, todo mundo é responsável por aquele paciente. Então, tente envolver todo mundo. Mostre que a tarefa é um fardo, mas que vão fazer legal. Então, tente dar um pouco de autonomia para eles. Então, e é só esse tipo de gratificação que funciona? Não. Existem as recompensas intangíveis, que é o feedback positivo e os elogios. Isso aqui funciona quando? Todo dia. Todo dia se tem que dar o elogio. Todo dia tem que ter o feedback positivo. A secretária fez alguma coisa, esteja atento o tempo todo. Ela fez alguma coisa, você viu que o paciente saiu feliz, que ele chegou triste, saiu. Antes dela pegar o material, ela fala assim, poxa, você viu que legal que você fez ali? Você viu que o paciente saiu feliz? Ah, é verdade, doutor. Nossa, legal, parabéns, viu? Obrigado. Então, isso é 24 horas, é sempre. Feedback positivo, elogios o tempo todo. Algo que elas fizeram. Ah, Ricardo, isso é legal, mas não funciona. Funciona, é comprovado cientificamente. É uma das coisas que mais funciona é o feedback positivo e elogios. Tem pessoas que se sentem motivadas só por dinheiro, mas muitas querem ser apenas reconhecidas, tá? Pode ter certeza disso. E pessoas intrinsecamente motivadas produzem mais, melhores resultados que as pessoas que buscam recompensas. Melhor autoestima, melhor o relacionamento interpessoal e é da natureza nós sermos motivadores intrínsecos. Nós nascemos querendo descobrir o mundo, somos motivados a descobrir. E com o passar da nossa educação, não sei se é isso que acontece, a gente se torna mais pacato em relação a isso. Porque a gente começa a falar desse nosso filho lá, ah, filho, se você ler tal livro, você vai ganhar tal coisa. Se você conseguir tal nota, você vai ganhar tal coisa. Nós começamos a transformar, às vezes, as pessoas que são motivadas intrinsecamente em pessoas que só dependem de motivação extrínseca para ser motivado. Então, nós temos que cuidar um pouco disso, tá?
Teve um presidente da 3M, em certa época, que disse numa entrevista: contrate as pessoas certas e deixe-as em paz. Então, se você não fizer uma boa entrevista, não pegar pessoas motivadas que estejam com a mesma vibe da clínica, a coisa não vai andar, entendeu? Uma pessoa ali dentro é uma maçãzinha podre. Então, nós temos que cuidar com isso aí. E às vezes também cuidar, porque já aconteceu muito na minha clínica de eu contratar alguém, achar que ela era boa para aquele cargo, e no passar do dia a dia eu estava analisando ela, não, ela serve para outra coisa, é melhor. Às vezes não precisa mandar embora a pessoa. Às vezes você motiva ela trocando ela de função, dando um cargo novo ou dando algo novo para ela fazer, algo que ela se sinta melhor. A gente vê isso muito, não é só o dinheiro que motiva as pessoas. Eu digo na minha casa, minha esposa largou um curso público agora e ela está trabalhando por salário mínimo numa floricultura. Ela está se sentindo bem, ela está se sentindo algo mais. Então as pessoas precisam de algo mais, tá? Não é só o dinheiro. Então encorajar a autonomia, tá? Deixa eu só tirar um negócio aqui para vocês, só um minutinho. Não significa desencorajar a responsabilidade. Então a gente tem que ter autonomia, dar autonomia para as pessoas, mas ter responsabilidade. O que é dar essa autonomia? O que eu faço no meu consultório, Ricardo? Você fala tanto em autonomia. Um exemplo, no meu consultório, as meninas têm o cartão ponto, eu fiscalizo o cartão ponto, elas sabem que eu estou sempre de olho, mas eu não controlo as horas delas, quando que elas vão ter as suas folgas. Então, eu deixo uma certa liberdade, porque são mulheres, elas têm seus afazeres em casa, têm seus filhos, então eu dou autonomia para elas assim, ó, hoje a fulana vai folgar, hoje eu posso folgar no teu lugar por causa disso, daquilo, eu tenho um compromisso, e está funcionando bem fazem 2 anos. Então, eu deixei essa autonomia para elas. Elas sabem o que elas podem, então, não esquecendo da responsabilidade. Nunca vai ter um doutor sozinho, nunca vai ter isso ou aquilo, mas elas conseguem controlar essa autonomia de folga delas. E um dia eu conversei com elas sobre isso, elas não querem perder isso de jeito nenhum. Para elas é importante isso. Elas conseguem ter uma certa liberdade, tá? Então, controle leva à obediência, autonomia leva ao engajamento. Controle percebido, como eu falei antes, esse é positivo, sinal que você está observando. Tá? E esse engajamento é o que leva à excelência. Excelência, segundo pilar da motivação. Tá? Primeiro, autonomia. Segundo, excelência. Excelência enquanto motivação 2.0, aquela que nós falamos que é da recompensa e da cenoura do chicote. Então, aquela lá requeria obediência. Você tinha que obedecer para chegar na excelência. Aperta o parafuso o dia inteiro, do mesmo jeito, da mesma força, vai ter excelência. Já agora, não. Você tem que ter um engajamento, tá? Então, a excelência, ela segue 3 regras. Primeiro, é o mindset. É a capacidade de ver habilidades não como finitas. É um negócio que a gente nunca vai conseguir alcançar, tá? A excelência tem muitas coisas que levam à excelência. Então, sofrimento, excelência dói, é difícil. Ninguém consegue a excelência sem sacrifício, tá? Existe determinação. A terceira, a síntone, naquela curva da matemática que ela vai, a curva e a uma reta, elas nunca se encontram, vão para o infinito. Então, nós nunca vamos conseguir chegar na excelência, tá? Quando a gente chega pertinho dela, tem algo mais que a gente pode melhorar. Então, a excelência fala que ela é frustrante, sedutora. Tá? Então, é o segundo pilar da motivação. Travou, Carlos? Opa, voltou. Tem uma pesquisa que mostra, também lá dos Estados Unidos, essa empresa Gallup, que 50% dos funcionários não estão engajados no trabalho e 20% ativamente desengajados. O custo dessa desmotivação, 300 bilhões de dólares por ano de produtividade. Então, se o funcionário não está engajado, nós vamos ter perca de produtividade. Tá? Isso não é o lógico que está falando. Então, pessoas autônomas, visando excelência, atuam em níveis altíssimos, mas aquelas que agem em um serviço objetivo maior, com objetivo maior para atingir ainda mais, tá? Então, pessoas motivadas, sem falar naquelas que são produtivas e satisfeitas, atrelam seus desejos a uma causa ainda maior, um propósito. É o terceiro pilar que nós vamos falar hoje. Então, nós falamos de autonomia para os nossos funcionários, tá? Essa autonomia vai gerar uma certa sensação de liberdade, fazer com que elas desenvolvam um pouco mais a criatividade, vai tirar um pouco a gestão de cima das nossas costas, porque elas conseguem resolver as coisas. Para isso, elas precisam ser treinadas para isso, tá? Então, elas vão se sentir capazes. Nós vamos falar da excelência, que elas se sentindo capazes, elas podem buscar algo mais, elas podem construir coisas novas. Nós temos que escutar o funcionário para isso, nós vamos falar isso depois. E o propósito. Qual o propósito do seu funcionário hoje? Por que ele está empregado na sua clínica? Tá? Você já perguntou isso para eles? Eu estou trabalhando aqui na Clínica Lodge porque eu acho legal, porque eu gosto. Não, todo mundo pensa no financeiro, lógico.
Nós falamos daquele salário base. Mas o que algo mais? O que você espera? O que o teu funcionário quer? No curto, no médio e no longo prazo. Pergunte para ele quais são os objetivos. Qual o propósito dele querer receber esse salário? Eu sei o que cada funcionário meu quer. Uma quer, agora quer trocar de carro, porque antes ela queria a casa, a casa ela construiu. Tá? Uma delas, há um tempo atrás, falou que ela queria trocar de bicicleta. Eu falei, que legal, trocar de bicicleta. Qual bicicleta você quer? Ela falou lá, bicicleta. Eu falei, quanto custa? 35 mil, ela falou. Porra, eu falei, legal, é o teu sonho, vamos buscar isso. Vamos buscar isso. Por que eu falo isso para vocês? Porque tem que ter um propósito, tá? Elas têm um propósito, eu ajudo elas. Eu ajudo elas como? De várias maneiras. Eu mando e-mail, aquela que é a casa, eu mando e-mail com coisas de financiamento de casa, melhores opções, onde está melhor, um terreno que eu vejo, eu mando para ela ver, que eu sei que é um lugar que ela gosta. Aquela da bicicleta, eu fico mandando coisas de bicicleta para ela. Ela está vendo que eu estou preocupado com ela e estou tentando ajudar ela a realizar o sonho dela. E toda vez que eu vou falar para fazer aquela folha do Carlos, aquela coisa chata, eu falo para ela, lembra que vocês podem ganhar aquele negócio no final do ano, assim, é o jeito de eu motivar elas para quê? Para elas conseguirem aquele sonho. Porque às vezes eu faço a conta para elas. Só com o salário você vai conseguir demorar tanto tempo para conseguir. Se a gente conseguir fazer isso, isso e aquilo, você vai conseguir mais. Eu faço conta para elas, eu mostro para elas isso, tá? Então, as empresas modernas hoje em dia, antes elas falavam daquelas empresas ecologicamente corretas, socialmente responsáveis, eles não conseguiram cumprir esse papel, tá? Todo mundo só falava, era tudo garganta. Então, mas hoje está na moda o quê? As empresas que não têm fins apenas lucrativos. Pô, Ricardo, aí você está fazendo viagem. Aí no consultório, como é que nós vamos fazer isso, né? Então, como é que nós vamos fazer isso no consultório? Bill Strickland, que é um dos maiores caras que fala ele tem uma gestor de uma empresa sem fins lucrativos nos Estados Unidos. Ele fala, o valor de uma vida pode ser medido pela capacidade da pessoa de afetar o destino de alguém menos favorecido. Muito legal, tá? Humanize o que as pessoas dizem e você poderá humanizar também o que fazem. Então, eu tento humanizar um pouco as coisas. Eu peguei as nossas funcionárias lá e falei para elas assim, ó, vamos lá. Quem aí, não sei se é só no meu consultório, no meu é difícil das meninas era difícil conseguirem fazer aquele retorno constante, né? Ligar para os pacientes, voltar a fazer aquela limpeza de retorno, voltar a fazer a limpeza de um protocolo, entendeu? Sempre caía no esquecimento. Eu tinha que ficar cobrando, quando eu lembrava de cobrar, depois elas não faziam, eu tinha que motivá-las de novo. Era um negócio meio chato, tá? Eu acredito que no consultório todo mundo é assim. E nós falamos muito, na última vez que eu conversei com vocês, sobre o quanto é mais barato a gente cuidar dos pacientes que já são nossos, eles estão propícios a conseguirem a gastar de novo, eles já conhecem o nosso trabalho, já confiam na gente, eles já podem, mais fácil desabsorver um tratamento novo que você vai propor, então é muito mais fácil. Então eu quero trabalhar com esses clientes. Eu falei isso com a Iris no começo do ano, que eu ia trabalhar com esses clientes e a gente conseguiu um resultado muito legal, de retratamentos que eu mesmo fiz, né? Coisas novas que eu estou vendendo. Então, como que eu faço esses retornos? Nós tem as agendas, Dr. Ricardo, Dr. Michael, Dr. Tal e tem o Dr. Retorno, tá? Tudo que entra lá nesse Dr. Retorno, das limpezas de protocolo e nas limpezas de ortodontia, nas limpezas de retornos de clínico, tá? Cai num caixa e nesse caixa eu chamei todas elas, expliquei como nós vamos fazer, onde todo mundo ia estar envolvido nisso, da mesma forma que eu expliquei antes, só para resumir, que elas ganhariam 5% desses retornos. Tá, mas 5%, falei só que assim, 2,5% vai ficar para vocês. E 2,5% vocês vão escolher entre essas 3 entidades que eu coloquei aqui, vocês vão fazer uma doação. Vai ser um trabalho que vocês vão estar fazendo. Porque nós, da clínica, nós já atendemos um grupo de freis e irmãs lá de forma gratuita. São mais de 300 pessoas. Agora, vocês também podem participar disso de uma outra forma. E vocês, através do papel de vocês, vocês vão fazer isso. Elas escolheram, pai, o presidente da PAI veio lá, eu passei o projeto para eles, ele agradeceu as meninas, entendeu? Trouxe um presentinho para elas e agora elas estão motivadas. Por quê? Porque elas estão fazendo um algo mais. Final do ano, elas vão lá, vão entregar o dinheiro para o cara da PAI, vão tirar uma foto, eu vou fazer uma nota no jornal para elas, vou mostrar que todo mundo pode, não só elas, todo mundo pode fazer um pouquinho. Então, elas têm um propósito a mais, não só o dinheiro que elas estão ganhando, mas o dinheiro que elas podem estar ajudando crianças no final do ano, tá? É só por marketing isso? Não. É muito bom fazer o bem, tá? Todo mundo gosta. Então, isso é interessante. Elas estão gostando, elas estão motivadas, uma cobra a outra e nós vamos fazer isso aí, tá? Temos que fazer acontecer. Então, um resumo prático.
Se as pessoas não sabem por que elas estão fazendo o que fazem, como que você pode esperar que elas estão motivadas a fazê-lo? Então, nós sempre falamos, nossa clínica, não somos uma clínica que só odontológica. Nós vendemos para as pessoas qualidade de vida, nós queremos ajudar as pessoas a realizar seus sonhos, pessoas a mastigarem melhor, pessoas que têm dor a não terem mais dor, tá? Então, a realizar o sonho de muita gente. Toda vez que a gente faz um tratamento que a pessoa se sente aquela coisa, a gente chama todo mundo para ver. Lembra esse caso aqui, pessoal? Olha o que aconteceu. Olha o feedback que essa pessoa deu para nós. Olha o quanto nós podemos ajudar. Então, criar também um ambiente que as pessoas se sintam bem para participar, dar autonomia, escutar o funcionário, certo? Eu gosto de tornar um grupo lá dentro de não competição. Eu não crio nada que tenha competição dentro da minha empresa, tá? Eu animo essas pessoas com propósito. Eu procuro evitar motivar com recompensas, mas a recompensa tem que ter para aquelas tarefas chatas, que é aquelas ligação de retorno, é aquela ficha chata do Carlos, entendeu? Então, eu procuro recompensar nessas coisas que são maçantes, que são chatas, que vão ocupar o tempo delas, que é meio fora já do dia a dia, entendeu? Então, nada une mais do que uma equipe de missão compartilhada. Igual eu falei, envolver todo mundo no processo, tá certo? Todos querem ser bem remunerados. Nós falamos daquele salário base justo que tem que ter para todo mundo, tá? Então, a melhor estratégia é acertar uma remuneração justa e depois não tocar mais no assunto. É muito chato isso. Um exemplo agora. Veio um reajuste para as funcionárias do sindicato, lá, tal, 1,3%. Rapaz, elas deram um pulo. Onde já se viu um salário de 1,3%? Tá. E se fosse 10% e eu achasse muito, vocês iam diminuir? Não. É justo. Então, por isso que tudo é bem conversado antes. Elas ganham um salário acima da média do mercado e elas sabem disso, tá? Foi tudo bem conversado. E como eu gosto de reter as pessoas perto de mim, que é muito chato trocar de funcionário, a cada 5 anos elas têm um aumento de 3%. Então, quanto mais você ficar aqui, mais você vai ganhar. Entendeu? Então, eu procuro reter a pessoa ali. Então, tudo que é combinado, depois a gente não fica tocando e voltando no mesmo assunto, tá? Então, como gerenciar de um modo a você não desmotivar as pessoas? Às vezes a pessoa vem motivada e você desmotiva ela, tá? Lidere com perguntas, não com respostas. Quando acontece algum problema, como acontece na minha clínica também, com certeza, todos os dias e todas as horas, eu chamo a pessoa e falo: se você tivesse feito de algo diferente, como que você acha que a pessoa reagiria? Tá? Não daquele jeito, faz assim, faz assado, eu não mostro o caminho, eu quero que a pessoa pense. Eu quero que ela pense o que aconteceu e como ela poderia fazer diferente, tá? Então, recompensas e punições são coisas do passado, mas existem até hoje. Agora é a hora de nós evoluirmos para uma coisa melhor, que é autonomia, excelência e propósito. São os 3 pilares de uma motivação nova, tá? Momentos de crise que nós passamos. Então, normal durante uma crise as pessoas ficarem sem foco, desmotivadas, desorientadas, pensarem apenas na crise. Então, primeira coisa que eu fiz, quando começou a crise, chamei todo mundo, mostrei que nós estamos no mesmo barco, mostrei que nós vamos passar por isso, que nós temos que economizar, porque eu não quero diminuir o salário de ninguém, eu não quero mandar ninguém embora. Vamos mostrar para as pessoas que nós estamos aqui, estamos fazendo tudo do bom e do melhor, a clínica tá limpa, tá isso, tá aquilo, os EPI, vamos trabalhar, entendeu? E não vamos ser, ninguém daqui vai ser prejudicado. Nós estamos juntos nessa. Então, motivar as pessoas, tranquilize essas pessoas. Ó, uma pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 80% cresceu agora de estresse, ansiedade e depressão durante a pandemia. Então, se você não chama os funcionários para passar tranquilidade e ajudar eles, vai ter problema. Então, em muitas dessas situações, em função de problemas financeiros, tá? Então, cuidar da resiliência financeira dos seus funcionários, tá? Não só para o colaborador perceber que você se preocupa com o bem-estar dele, mas conhecer as suas dificuldades e se dispor a ajudá-los. Então, sentei com um por um dos meus funcionários. Eu não gosto de reunião, tá? Tem gente que gosta de reunião. Eu odeio reunião. Eu acho muito chato fazer reunião com funcionário. Então, quando precisa, eu faço, quando é uma coisa maior, um projeto maior. Senão, eu procuro chamar sempre individual, tá? Não estou falando que reunião não funciona, é que eu não gosto. Então, eu procuro chamar, todo dia eu estou chamando alguém. Todo dia tem alguém na minha sala, tá? Mas, eu procuro chamar de uma forma individual. E perguntar se estão com problema, se não estão. Então, é essa gestão humanizada que a gente fala, né? O que eu pude fazer esse ano lá? Eu vi, elas estavam bem preocupadas com a questão financeira. Eu chamei o gerente do Sicredi na nossa clínica, ele veio lá, ele fez uma reunião com minhas funcionárias, deu dicas para elas como superar a crise, já abriu umas continhas, né? Já fizemos um negócio ali, né? A gente aluga um predinho para ele. Então, ele veio lá, criou uma rede de relacionamento com elas. Elas, quando tem dúvida, mandam no WhatsApp dele, ele responde elas. Quando elas estão com dúvida, onde é melhor isso, onde é melhor aquilo, né? Então, assim, acalmar elas, para elas verem que tem gente do lado delas, tá? Então,
E uma pesquisa dessa PwC, ela afirma que o estresse financeiro é uma distração do trabalho para 48% dos profissionais. Então, se põe no lugar deles. Eu também fico, quando eu tô com conta para pagar, cara, a gente fica. Quando tem os boletos da Órmico, a gente nem trabalha no outro dia, né? Aí eles mandam boleto lá e a gente já no outro dia não quer mais trabalhar. É mais ou menos por aí. E tem esse livro que eu indico para vocês também, que chama-se Não é Preciso Ser Chefe para Ser Líder, onde os meus funcionários leem quando entram na clínica. Eu leio, eles leem, tá? Eu já li várias vezes, é muito legal. O chefe sabe tudo, nunca erra, não escuta, dá respostas, critica mais que elogia, aponta a fraqueza dos outros e não acredita na equipe. O líder sempre está disposto a aprender, assume os erros, aberto ao diálogo, opiniões, procura soluções, encoraja melhor e cada vez mais, reconhece as qualidades, respeita a sua equipe. Qual que você acha? O Carlos falou isso no início também. Quem que motiva mais? O chefe ou o líder? Tá? E não é preciso ser chefe para ser líder. Não é só eu que lidero a minha equipe. Todo mundo tem que estar motivado. Todo mundo tem que estar na mesma vibe. Criar um ambiente de trabalho positivo, tá? Uma pesquisa de Harvard também revelou que se você tem uma pessoa feliz e motivada por perto, aumenta em 25% as chances de você também ficar feliz. Tá? Além disso, 53% dos trabalhadores dizem que acreditam que uma das principais causas do risco ocupacional é causada por estresse no trabalho. Tá? Então, criar um ambiente de trabalho positivo, procurar manter esse grupo unido sempre, tá? Um ambiente de trabalho positivo. E começa por quem? Por nós. A palavra convence, mas o exemplo arrasta, Confúcio disse isso. E, acima de tudo, se quisermos sermos motivadores, nós temos que ser inspiradores. Eu tenho que estar motivado todos os dias. Eu tenho que estar motivado 24 horas. Tá? Eu tento motivar meus funcionários nas férias, eu tento motivar meus funcionários por mensagem, eu tento motivar meus funcionários no dia a dia, tá? Eu ia até fazer um vídeo, mas elas não permitiram. Onde eu cheguei com o celular na frente delas e falei: por que você trabalha na minha clínica? O que te motiva? Eu filmei elas, eu queria passar para vocês isso. Mas elas não deixaram, porque elas ficaram assustadas quando eu cheguei com o celular filmando, tá? Eu queria que vocês vissem. E eu mesmo me assustei com muitas respostas. E foi muito legal, tá? Algumas eu até me emocionei e isso foi muito bacana. Então, a gente está tendo experiência todo dia. Todos os dias eu aprendo, todos os dias eu aprendo com elas, tá? E eu tendo esse feedback delas foi muito importante para mim. Foi meu aniversário essa semana, foi aniversário da minha esposa. Essa semana foi uma semana atrapalhada para mim. Meu pai saiu candidato a prefeito. Nós conseguimos, sem avisar ninguém, a gente conseguiu convencer ele a desistir. Então foi uma semana atropelada. A gente passou por muita coisa essa semana, assim, sabe? Mas um dos motivos dessa semana foi assim, uma das minhas funcionárias me trouxe de presente de aniversário uma tábua, que é uma de carne que eu gosto de churrasco, grossa, de uma madeira, assim, coisa mais linda. E ela me entregou e começou a chorar. Daí eu falei: o que aconteceu? Ela falou assim: eu comprei isso aqui para dar para o meu pai, mas ele faleceu antes de eu entregar para ele. E eu queria entregar para alguém especial e você é como se fosse um pai para mim. Poxa, aquilo me emocionou muito. Então, a gente consegue, nesses pequenos gestos, ver que nós estamos no caminho certo. Então, tudo isso que eu falei para vocês, eu quis explicar dessa forma porque não é aquela coisa que eu fiz uma regra para vocês entenderem. Eu já tive franquia odontológica e eu acho que é uma coisa que não funciona, entendeu? Pode funcionar para alguns, eu acho que não para mim e nem para a maioria, tá? Eu acho que é um sistema falido para mim, porque eles passam uma regra para todo mundo. E eu falo para vocês, eu tenho em 4 cidades diferentes. Cada lugar é diferente do outro. Então, eu procurei falar para vocês de motivação, para vocês entenderem a raiz da motivação. O que, que é legal, o que, que não é. E você conseguindo entender, você consegue adaptar para o seu dia a dia, para a tua realidade. Cada um tem uma realidade diferente, tá? E essa realidade muda a cada ano. Muda com coisas externas que aconteceram. Então, assim, se você não está atento para o mercado, se você não está atento principalmente para as pessoas que estão do seu lado, se você não sabe se elas estão passando por uma dificuldade, se você não está disposto a ouvir, se você não dá liberdade para as pessoas ou autonomia para elas virem até você e conversar com você, você nunca vai conseguir entender elas e motivar elas, tá? Se elas não têm um propósito, você nunca vai motivar elas. Então pense muito bem nisso, tá? Então, assim, aqui vai algo para você fazer para manter motivado. Ao final de cada dia, eu sempre falo, eu pergunto para mim mesmo se eu saí melhor hoje do que ontem, tá? E se você realizou mais coisas e se realizou-as bem. Eu acho que isso a gente tem que se fazer todo dia, tá? E se vocês me permitirem, eu vou mostrar um cara aqui que é o meu maior motivador, tá? Quero fazer uma homenagem para ele, é meu pai. Ele é o cara que sempre me motivou, que me motiva até hoje.
ele sempre me deu autonomia, tá? Que é o primeiro pilar da motivação. E eu acredito que tudo que ele fez para mim foi sempre de uma forma inconsciente, tá? Mas a experiência conta. Então, ele sempre me deu autonomia para eu buscar novos caminhos. Eu saí de casa para estudar com 15 anos de idade, mas ele sempre tinha aquela. Ele nunca fez eu esquecesse das minhas responsabilidades. Ele me fiscalizava à distância, tá? Ele é um cara que sempre está do meu lado nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza. Ele sempre me orientou muito e orienta hoje meus filhos, os netos dele, os do meu irmão, da minha irmã. Ele sempre nos orienta para a gente buscar excelência em tudo que a gente faz. É fazer bem feito, é fazer com carinho, é fazer com dedicação, tá? E até hoje ele é um exemplo para mim, porque até hoje ele é dentista, mais de 46 anos, ele trabalha, acorda cedo, sai tarde, trabalha de sábado, ele gosta do que faz, ele ama o que faz, então ele é um exemplo para mim, é o cara que eu sempre falei para vocês, daqueles pilares, né? É a autonomia, é a excelência e o propósito. E esse propósito ele fala para nós podemos ajudar muitas pessoas do nosso jeito, não precisamos fazer coisas grandiosas, mas se a gente puder fazer o dia de alguém mais feliz, tirar a dor de alguém, a gente vai conseguir sempre fazer o bem, sempre melhorar o mundo, dessa forma. Não adianta você querer fazer algo mirabolante, que é muito difícil. Então, faça no seu dia a dia com as pessoas próximas a você, tá? Então, eu queria falar obrigado pro meu pai. Eu só não mostrei uma outra foto minha com ele que o Carlos não deixou, tá? Então, Eu ia perguntar obrigado por dela. tudo. Oi? Eu ia perguntar da outra foto. Eu tirei hoje. Mas é o cara que me motiva, eu queria fazer essa homenagem para ele. Apesar de ele não estar assistindo, mas fica a minha gratidão. Legal, cara. Gente, o que eu podia passar para vocês é isso. Acredito que não foi a aula que vocês esperavam, mas eu acredito que vocês entendendo dessa forma a motivação, vocês podem fazer a diferença no dia a dia. Não, eu acho que foi perfeita. Você deu uma visão, acho que muito clara, né, de um processo, na verdade, de motivação. Mas E a motivação é um é processo. um processo. Não são pequenas fases, a administração é um processo. Uhum. Eu falo dos processos gerenciais, né, que eu falo no meu consultório, e a motivação é um deles. Se você não tiver isso em mente de todos os dias, essa motivação, a gente cai no esquecimento. E eu, às vezes, me percebo que se eu ficar uma semana, se eu me desligar um pouco dessa motivação com os funcionários, eu já sinto diferença, entendeu? Elas começam a ter certos deslizes, elas começam a ter certos problemas, então elas precisam da gente e a gente precisa delas. Hoje eu falo, não sei se elas me motivam ou se eu que motivo elas, porque eu também acordo, vou lá todo dia porque eu quero estar perto delas porque elas me fazem meu dia melhor e eu passo a maior parte do dia com elas. Então acho que elas hoje me motivam também, não sou só eu que motivo elas. Eu posso parar o compartilhamento aqui, Lodi? Pode? Tá. É mais porque eu quero que todo mundo participe daí. Eu achei o tema extremamente interessante, sabe? Aliás, eu tenho alguns comentários. Primeiro, ficha chata tá? É. Segundo, Mas funciona, eu falei que é. funciona. Boletos da Órmica não são despesa, são investimento. Então você tem que estar Lógico. contente quando você tá recebendo essa chance de estar fazendo investimento, tá? Mas, cara, eu achei interessante esse seu processo. Eu queria provocar um pouquinho de discussão aqui, porque eu acho que esse tema aqui merece. Você mostrou muito bem o processo exatamente de começar a levar esse pessoal, ou, na verdade, é formar a equipe. Eu volto a falar. Eu acho que quando a gente conversa, o que eu percebo é que você tem uma equipe, né, que trabalha muito bem unida. Aonde você... vamos lá. Como você conhece muito dentista, eu queria que você falasse aonde que você vê os dentistas tendo maior dificuldade de estar, por exemplo, construindo essa equipe, esse time dos sonhos? Eu acredito de verdade Uhum. que eu senti isso antes de eu começar a fazer esse tipo de trabalho. Hum. Eu não começava. Eu nunca fazia um planejamento para começar. Então, eu só trabalhava. Uhum. Então, quando eu comecei a trocar
quando não é, tô falando para você aqui, quando eu comecei a ter um pouco de folga na minha agenda, quando eu comecei a usar o sistema Demo, eu Uhum, comecei a cuidar um pouco mais dessa administração, fui estudar e tive um pouco de tempo para isso. Depois a minha agenda encheu, já comentei isso outras vezes, e a coisa se tornou um pouco automática. Mas a gente tirar o tempo para começar a fazer esse processo de gestão. Eu acho que é aonde os dentistas pecam, porque a gente trabalha pensando é, só no financeiro ali e não para fazer como nós vamos pensar no longo prazo. Então, assim, eu sempre falo, se você pensar só nas dificuldades, como muita gente pensa, e não pensar em como... Eu não penso nas dificuldades, eu penso como eu vou resolver as coisas, e o resultado vai vir depois. uhum, Então, eu acho que as pessoas não param para pensar nisso, elas não param, elas só pensam no amanhã. Se você não fizer um processo e mudar um pouco o teu esquema e criar essa rotina, você não vai fazer, tá? E a rotina é chata. A rotina, assim, teoricamente, ela se torna, ela é chata no início, mas depois fica gostoso, fica agradável. No começo é maçante, você fazer aquele negócio, aquelas reuniões, é isso, aquilo, relatório, papel, aquelas fichas que eu compartilhei com o pessoal lá, eu demorei muito tempo para desenvolver, entendeu? Não sou do dia a dia, foi conversando com minha equipe, onde eu posso tirar, o que eu posso uhum. fazer. Como eu falei para você, a minha funcionária olhou tua ficha e falou, vamos riscar isso aqui? Eu falei, vamos riscar. Se vai ser melhor para o nosso dia a dia, vamos fazer. Então, eu não faço nada sozinho. É chamar todo mundo para gerir com você. Facilita para a gente, entendeu? Eu acho que falta um pouco disso, Tá. na minha opinião. Não, faz muito sentido, porque é um negócio interessante. Uma das coisas que eu E mais é difícil pergunto, fazer isso em 4, 5 lugares diferentes, viu? sim, é verdade, é verdade. Porque se você não está todo dia naquele lugar, é mais difícil. Só que você tem que estar em contato, um canal direto todo dia com elas. E aí, fez tal coisa? Como é que tá ali? Papá, e aí, aconteceu isso, aconteceu aquilo, entendeu? Eu tento estar conectado com 5 lugares ao mesmo tempo. Você Então, conecta todos os lugares, todos os dias, digamos assim, de alguma estou maneira. conectado com eles. Aham. Então, até minha funcionária brinca, cara, você não larga o celular? Eu falo, não, entre o intervalo de um paciente e outro, tá tendo lá 20, 30 pacientes num dia, a minha média é em torno de 27 por dia, eu tento um intervalo de outro, ela tá arrumando a sala, eu tô respondendo outro consultório, conversando com elas. Se não tem nada na mensagem, eu mando para alguém. Mas o que eu ia falar é exatamente isso. Você sabe que uma das maiores dificuldades, você tocou num ponto certo, é começar. É, é, é muito comum que a gente preste algum tipo de consultoria, aconselhamento para o pessoal que quer começar a ter um controle um pouco maior do consultório, né? E é interessante que há um tempo atrás eu fiz uma pergunta para o pessoal. Eu falei assim, ok, eu entendi, você quer começar a administrar o seu consultório, né? Quantas horas por semana você vai dedicar a administrar seu consultório? E eu achei interessante porque, digamos assim, a média entre quem falou eu não tenho tempo hoje e quem falou que eu ia gastar 2, 3 horas, ela estava muito mais próxima de 1 hora por semana. Ou seja, quando a gente começa a pensar, ok, o Mas que que quando eu a tenho que pessoa te fazer? fala isso, ela já tá jogando mais alto para te deixar feliz. É verdade. Porque se ela falar menos, sabe que eu vou encher o saco, né? Isso é verdade, não estou Uhum. brincando. E você tá certo, mas agora, gente, pensa bem nisso aí. Porque assim, não é que você precisa controlar tudo, mas tem certas Nem coisas que você consegue. não pode deixar de não controlar. Né? Eu Não pode falo, deixar de eu controlar. falei antes, É. é dar autonomia, mas ter aquela supervisão controlada, entendeu? Só que isso, hoje eu tiro menos tempo para administrar do que eu tirava antes, Uhum. porque as coisas estão fluindo, Estão rodando. tá? Mas eu digo, melhor hora para você começar, segunda-feira de manhã, é o melhor dia para gerenciar o consultório, Uhum. tá? Onde você organiza e programa as coisas para a semana. Foi assim que eu comecei, tá? Então eu comecei tirando algumas horas da segunda-feira de manhã, tá? Para poder administrar a clínica. E foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo. E hoje eu quase não tive essa hora para administrar. Eu administro durante o dia todo, de uma forma diferente, tá? Mas eu comecei fazendo na segunda de manhã. Quem que estava na agenda, como nós vamos fazer, quantos a pagar, quantos a receber, blá, 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 blá. Tudo durante, eu fazia na segunda-feira de manhã, para motivar a equipe para aquela semana, tá? Todo mundo tá meio lento, meio devagar, então eu, como opinião, quem puder começar, começa pela segunda-feira de manhã.
Ficou acordado até tarde assistindo Fantástico, chega segunda-feira de manhã, aquela Porque bagunça, na né? sexta o pessoal está cansado, às vezes não presta É. nem atenção no que você está falando. Mas na segunda-feira você tem aquele foco da semana. Então foca na semana, entendeu? Reunião todo dia é chato pra caramba. Então faça na segunda-feira de manhã. Tem outro ponto que eu acho que é importante também, que é exatamente isso, que um erro que eu vejo muito pessoal falando exatamente, mas eu já falei para minha funcionária fazer isso, eu já ensinei uma vez ela a fazer isso. Cara, e é engraçado, porque eu vejo uma certa frustração exatamente nisso. Eu falo assim, cara, eu ensinei uma vez. Eu falo assim, gente, se fosse suficiente ensinar uma vez, o mundo seria outro, né? Seria chato. Seria E, chato. e acho que esse que é um dos pontos Aquele também. consultório dos sonhos que eu falei aquela hora lá seria muito chato, Uhum. né? O legal é esse vucu-vucu do dia a dia. Há controvérsias, mas tudo bem. Mas eu acho que esse é um ponto, gente, que eu tenho conversado exatamente isso. Você quer trabalhar com uma equipe, né? É envolvimento diário, não tem essa de chegar e eu treinei uma vez no primeiro semestre. É engraçado, né? Que eu falo para o pessoal muitas vezes, quantas horas vocês gastaram esse ano treinando sua equipe? Arredonda, né? Tipo, me fala quantas horas. E é engraçado, porque, via de regra, esse número está muito perto de zero. Além de eu fazer esse treinamento, eu já mandei para o Carlos uma vez, Uhum, eu faço um treinamento fora do consultório também. sim. Pelo menos uma vez por ano, a gente junta as clínicas, tá? E faz um treinamento com uma empresa terceirizada, que nem sempre santo de casa faz milagre. Então, eles Uhum, estão cansados de me ver no dia a dia. Então, eu sempre pago um treinamento fora, extra, tá? Esse ano não teve, por causa da pandemia, foi cancelado. A gente até pagou já o treinamento, está em crédito. Que nós decidimos, em vez de fazer agora no final do ano, que já ia abrir, esse é um ano que a gente já considerou que o pessoal já está meio cansado, muita cabeça meio quente. Então, nós vamos jogar para começo do ano que vem um treinamento, que daí é uma empresa terceirizada que vem e treina essa parte de motivação com os funcionários. Tá? A gente faz isso uma vez por ano com empresas diferentes, traz empresas de fora para treinar os funcionários, tá? Para dar um gás a mais. E agora a gente escolheu para começar o ano diferente. legal. Ó, uma pergunta aqui também da Vanessa. Eu acho que, além de trabalhar muito atendendo, acho que eu erro no meu jeito de lidar com a equipe de dentistas. Ainda não sei como lidar com frustrações que ocorrem com algumas pessoas. Onde que eu erro? Lidar Como é com que é? dentistas é muito difícil, tá? Eu acho mais difícil lidar com os dentistas do que lidar com os funcionários. Porque são teus colegas, a gente fica sempre receoso de como falar. Mas, como eu falei, salário base, pagar bem, tá, para os dentistas, porque às vezes a gente tem que focar em certas coisas que dão mais lucro no consultório. Então, a gente não quer esgoelar o dentista que está trabalhando lá. A gente tem que atrair bons talentos. Primeiro passo. Segundo, deixar sempre tudo bem combinado, dar uma certa autonomia, explicar as regras no início, tá? Regras são regras e procurar quando você for contratar a pessoa que tem afinidade com a tua filosofia da tua empresa. Às vezes a pessoa é boa, mas não está na filosofia da tua empresa. Então, contratar esse dentista é muito difícil, tá? Questão de você ver as frustrações das pessoas. Primeiro, você vê essa frustração ou essa pessoa fala para você? Você tem um canal aberto de comunicação com essa pessoa? Qual que é a tua relação com ela? Então, se você tem que ter um canal de comunicação aberto com eles, ser amigo deles, tá pronto para atender eles e ajudar no que for necessário. Agora, dentro das possibilidades. Sempre existe limite para tudo, tá? Eu, às vezes, vou em hospital ajudar funcionário que tá com algum problema. Não importa a hora, não importa se é final de semana, não importa se é domingo, estou sempre à disposição, tá? Para que eles se sintam acolhidos, que eu tenho um amigo ali do lado deles. E realmente eu sou. Tá? Então, assim, frustração das pessoas. Qual é a frustração dela? Como ela está preparada para quando lá? Você pode dar um conselho, você pode ajudar de uma outra forma. Como eu falei antes, aquela frustração financeira, o pessoal da crise. A gente chamou um gerente do banco para ajudar, explicar para eles, acalmar eles durante a crise, explicar como passar. Você pode trazer um psicólogo para a tua clínica. Em anos passados eu já trouxe, tá? Uma psicóloga que começou
fazer com que as pessoas entendessem melhor elas mesmas, tá? Elas entenderem elas mesmas para saber qual que era o propósito de vida delas. Então, assim, são profissionais que você pode estar trazendo para dentro da clínica e ajudar as pessoas. Tem a gente é acostumado a fazer cursos, mas nem todo mundo tem essa disponibilidade que nós tivemos ou essa oportunidade. E se você traz pessoas diferentes, elas se sentem bem e sempre aprendem com isso. Tá? Então, eu acho que é por aí que a gente tem que trabalhar. O funcionário vai ter que entender que nós estamos se preocupando com ele, e não só entender, ele tem que sentir isso. Tá? Então, trazer pessoas para agregar valor sempre para a clínica. A questão dos dentistas é complicado. Tá? Não tem uma regra para contratar alguém, mas essas coisas que eu falei são importantes. Tá? Não adianta você pegar uma pessoa que você vai lá, quer contratar alguém por 20% para trabalhar, 25% para trabalhar, e você tem uma clínica de elite lá, que serviço que você vai ter? Aí você começa a ter problemas, você começa a cobrar a pessoa. Então, se você pega alguém do mesmo nível que você, do nível de atendimento que você quer, uma pessoa um pouco mais experiente, são coisas que a gente tem que pesar. Às vezes diminui o meu lucro, mas você tem um ganho de muitas outras formas. Tá? Eu já contratei pessoas baratas e tive muitos problemas. Fica aquele turnover de funcionário rodando, dentista rodando, e um cara começava, outro terminava, não dá. Então, pegue, pague bem, atraia talentos. É muito melhor você ter pessoas girando ali com um lucro melhor, tá? Mas agregar valor de outra forma. Ótimo. E acho que quando a gente fala de time, equipe, realmente uma coisa que precisa ser clara é exatamente que o trabalho de equipe envolve a própria equipe de dentistas. Eu lembro que uma vez a gente estava fazendo uma avaliação de uma clínica nossa, a gente estava ajudando a analisar, e é interessante que o movimento, ela tinha um certo movimento, também tinha uma boa quantidade de casos, tinha uma clínica multiprofissional, e a gente fazendo avaliação exatamente da ficha chata, viu? Daí a gente está verificando que, por incrível que pareça, de todas as indicações que ela tinha dentro do consultório dela, a pessoa que menos indicava ou que não indicava era a sócia dela. Então, assim, não sei exatamente por que era o ponto, mas o ponto é o seguinte, a razão disso, mas em que momento falhou a comunicação entre essas pessoas, né? Em que momento elas não conseguiram se comunicar para uma começar a exatamente compactuar ou trabalhar em conjunto? Porque eu lembro que você Lembra que tem no outro uma simpósio, estratégia muito clara sobre isso, né? no outro simpósio, fórum, sei lá, que a gente fez ali, que eu É. comentei, aquelas reuniões que a gente faz com os dentistas 3 vezes por ano, Uhum. né? Onde a gente compartilha casos, matérias novas, cursos que cada um está fazendo, e ali todo mundo entende um pouco do que cada um está fazendo, das novidades, e estimula sempre ali essa indicações, né? E se você não tem o controle de quem está e quem não está indicando, você não consegue chegar nessa pessoa e falar, oxa, cara, tá aí. E aquela coisa assim, é automático. Se você não recebe indicação, você acaba não indicando. Parece que é automático. Mas se você está recebendo indicação, você está lembrando que opa, o cara me indicou, vou indicar para ele. Sabe aquela coisa assim? Então, assim, é estimular isso. Um indicar para o outro ali dentro da clínica. Entendeu? Eu falo, que nem eu falei do meu pai antes. Eu nunca treinei meu pai. Ele é o cara que mais indica para nós. Porque é a experiência dele, ele já sabe que tudo tem que funcionar. Se ele ficar uma semana pescando, diminui o fluxo. É verdade, diminui, e é muito. Porque todo paciente que cai para ele tem documentação de ordem para fazer. Ele sabe vender ali, entendeu? E isso gera muito. Por isso que eu falo, trazer pessoas experientes com a mesma vibe e fazer essa dinâmica constante de indicações, essas reuniões, o coffee break que a gente faz lá, para isso. Esse é o maior treinamento para os dentistas, é isso. Agora, se o cara se faz, explica, chama para reunião, o cara não vai. Então, o cara não veio para a nossa reunião dos dentistas. Uma vez, não veio na segunda, chama desculpa. Tchau. Eu acho que é bem isso, gente, porque o trabalho em equipe, ele não é só bonito na prática, na teoria. Ele gera crescimento conjunto, né? Quanto mais a gente consegue trabalhar em conjunto, quanto mais a gente trabalhar, consegue, digamos assim, é, é, deixa eu colocar uma maneira que às vezes eu coloco, né? Às vezes a gente tem cidades pequenas que, por exemplo, tem 2, 3
ortodontistas usando o Damon. Ele fala assim, pô, mas tem ortodontistas usando o Damon aqui na minha cidade, é uma coisa que eu acho incrível, né? E a gente fala assim, não, na verdade vocês têm a chance de estar dominando a cidade, porque vocês têm a chance de estar oferecendo uma coisa que é completamente diferente do que o resto da cidade está oferecendo, porque quantas outras pessoas estão fazendo lá um convencional, estão fazendo um tratamento com um nível mais baixo. Então, às vezes o que eu falo muito para o pessoal é exatamente isso. A gente precisa aprender que, apesar de tudo, nós somos uma equipe. Nós temos condições de estar fazendo isso aqui, dar um resultado muito melhor, não é? E esse trabalho de equipe é através de conversa. Eu não vejo outra maneira da gente estar fazendo essa comunicação, vamos colocar, né? E é todo dia. É todo dia. É todo dia. Mas que mais, Lodi? Aonde que você vê essa dificuldade? Então, eu falei da dificuldade de separar, a gente falou um pouquinho dessa dificuldade de separar um tempo semanalmente, se possível. Não, desculpe. Eu não vejo por que não ter semanal, tá, gente? Eu vou ser bem honesto com vocês. Você tem uma empresa, você tem faturamento, você tem contas a receber, você tem contas a pagar, e você não faz o controle financeiro dessa empresa, você não analisa os pontos chaves de crescimento, sua empresa não vai crescer, né? Então, eu tenho que ser muito claro, toda vez eu tento ser o mais claro possível. Vocês precisam separar algumas horas para organizar a sua empresa. E dentro dessas horas, tá? Tudo isso que o Lodi está falando faz parte dessas horas que vocês trabalham dentro do dia a dia do consultório. Não tem como fazer isso aí, digamos assim, na teoria, sem falar com as pessoas, sem reunir com as pessoas, sem se comunicar com a sua equipe, sem deixar claro os seus objetivos, suas metas, o que a empresa está querendo, o que a empresa, até onde que a gente pode estar crescendo, não é? E eu falo assim, tem horas que eu chego perto das meninas, assim, de uma delas, tá aqui, tá pronto. Ela já sabe que eu vou ver lá, sabe? Então, assim, eu já não cobro mais. Mas não quer dizer que eu não tô fiscalizando, não tô cobrando. Eu não preciso cobrar. Mas quando eu chego perto, elas já estão. Já tá aqui, ó, é assim, é assado. Entendeu? Porque elas já têm que fazer. Você falou um ponto bom, porque um dos erros que a gente via, às vezes, no começo, quando a gente distribuía essas fichas, era o seguinte, e aí, como é que tá? Não sei. Tipo, o cara pediu para a equipe preencher aquilo lá e nunca mais ele foi dar uma olhada naquela ficha ou fazer uma análise ou analisar com a equipe as informações que estão dentro daquela ficha, né? Quando você Assim, pede a uma gente coisa não que é não serve para nada... administrador nato. O dentista não é administrador nato, né? A gente sabe disso, a gente não aprende isso. Eu até acho que muitas matérias da faculdade podiam ser eliminadas, que não serve para nada, mas a administração do consultório, que tipo, segunda-feira, a partir do que me formei daí, é um curso que tinha que ter dentro da grade, e não tem. Mas assim, e tem gente que não tem perfil de administrar, viu, gente? Tem gente que não tem o perfil. Você pode ser um bom dentista, não quer dizer que você tem que ser um bom administrador. Mas se você não tem esse perfil e não tem esse tempo e não quer, invista num administrador. Ponto. A pessoa vai gerir para você. Se você não tem eu prefiro eu ser meu gerente. Mas se você não tem, você pode fazer. Pega alguém para fazer isso. É mais fácil você fiscalizar aquele administrador só, que vai te passar as coisas, do que você fiscalizar vários. Então ele fiscaliza vários e te passa o feedback do que aconteceu, tá? Agora, você não ter ninguém e nem você fazer, aí não dá. Ótimo. O Márcio está falando aqui, me ajudou muito. Eu particularmente precisei ter um fluxo agenda mensal para fazer reuniões, avaliar conversar, etc. E esse que acho que é um ponto que eu tenho conversado com o Lodi. Eu falo assim, a gente precisa passar para o pessoal algum tipo de um passo a passo, de repente, nem que seja um semanal, que a gente possa estar orientando como está, o que cobrar, o que treinar, como fazer as coisas de uma maneira um pouco mais organizada. Eu tenho a impressão que seria muito bem
como é que se fala, aceito dentro do grupo, se a gente pudesse ter um passo a passo. É mais ou menos o esquema do protocolo do Damon, né? Tipo, semana 1 faz isso, semana 2 faz aquilo. Eu acho que daria É um uma ponto lista de de partida, rotinas, né? uma rotina. Ah, não, mas segunda-feira para mim eu não posso, que eu tenho, como é que é? Microagulhamento. Não sei como é que era aquele negócio lá que o Adriano estava fazendo, Que o mas Adriano faz. então não seja segunda-feira de manhã, seja segunda-feira à tarde, seja terça-feira de manhã, mas que você comece a reservar algumas horas por semana para poder estar organizando a sua empresa, porque o que o Lodi falou, se você não organizar, cara, quem que vai organizar? Tem uma tabelinha que você pode estar fazendo no computador, Excel, e eu coloco lá coisas a fazer, sabe? Uhum. Que eu tinha uma funcionária quando começou lá, coisas que ela tem que fazer, tudo lá. Uhum. E ela tem que ir mudando a cor conforme ela fosse executando durante o dia, até ela aprender que ela tinha que fazer tudo aquilo todo dia, entendeu? Então eu falei, ó, tá aqui, eu quero ver isso aqui tudo azul no final do dia. Uhum. Então ela tinha que chegar lá, pá, riscar, pá, clicar, fiz, tá em ordem ainda, né? Até ela aprendeu a fazer a rotina dela. Hoje tá sempre azul no final do dia. Mas se ficou uma coisa para trás, no outro dia de manhã, ela vai chegar e viu que não tem uma coisa em azul, ela vai resolver aquilo lá primeiro com prioridade. Ou seja, não é porque você treinou uma vez, que ela aprendeu uma vez, que ela tem de fazer aquilo lá, que deixa de existir controle. Isso. Eu acho que isso é importante também, gente. Não é porque vocês treinaram uma vez, vocês distribuíram uma tarefa uma vez, ou uma lista de tarefas uma vez, que isso aí pode ser abandonado, Uhum. né? E tem que ser Ah, adaptado. Tem coisas que ser vão mudando. adaptado. Tem coisas que caem, que não servem mais e tem que mudar. E acho que principalmente, como é que se fala, ah, você pensar hoje em um processo que é imutável, é irreal. Uhum. O mundo está muito dinâmico. Essa quarentena que eu diga, né? Uhum. E, Muito. não, e mesmo assim, uma coisa que o pessoal também não sabe é que né, Roger, que você acabou ficando afastado durante esse ano, durante algumas semanas aí, né? 15 dias. Exatamente. Fiquei 15 dias fora. Então, Fora as outras consultas em médico, tudo, deve ter dado o total aí de pelo menos uns 20 dias fora. e mesmo assim, a O priori, resultado foi bom. o resultado foi bom. Até agora, perto de 150 casos, né? É. Então, assim, acho que é legal, e era isso que eu queria realmente trazer para o pessoal, que ah, ah, o Márcio está perguntando como é que funcionaria esse controle, Lodi, mas, desculpe, gente, acho que a gente tem umas ideias, né, o que cobrar. A gente está, são 8h28, vocês sabem que tradicionalmente eu termino o nosso webinar às 8h30, mas eu acho que isso fica uma pontinha que de repente a gente pode estar conversando com o Lodi de criar um certo protocolozinho que pode ser replicado em alguns consultórios, tá? Eu acho que seria apreciado, isso aí seria muito interessante você poder ter acesso a esse tipo de informação. Eu concordo, sabe? Eu às vezes lembro exatamente de quando eu comecei a correr. Por incrível que pareça, eu ainda corro, mas é, é um processo, é um protocolo, cara. Não tem essa de vai lá e tenta dar o melhor de si. Não, tem um processo. Corre tanto um dia, corre mais rápido outro dia, corre em subida, treina pulo, treina sei lá o quê, treina pique. E eu acho que é isso que a gente precisa estar, como é que se fala, preparando de uma maneira talvez um pouco mais interessante para vocês. Que isso aí pode virar alguma coisa que pode ser implementada de maneira muito clara e eficiente. Eu concordo com o Lodi. Eu não gosto também de franquia. Mas se tem uma coisa que franquia oferece que é interessante, são processos padronizados. Tá? Eu não concordo com a filosofia deles. Eu também acho que sei lá, não bate para mim, né? E quando você Mas, padroniza alguma coisa
para um país que nem o nosso, que é muito grande, é complicado. Verdade. Por isso que eu falo que se você ensina e daí você com esse ensinamento adapta para a sua realidade, é melhor. Isso eu sempre sofri com a franquia. Quando te impõe alguma coisa e aquilo você sabe que não cabe no teu dia a dia, não dá. Mas se você entende, você consegue aplicar no seu dia a dia. Isso. Então, tá ótimo, gente. Eu queria agradecer a todos novamente pela presença. Foi um prazer ter vocês aqui. Agradeço muito, Lodi. Acho que você deu umas ideias incríveis com relação a entender a mentalidade ou entender o processo desse de motivação, essa motivação intrínseca. Espero poder ter ajudado aí, pessoal. Não, parabéns pelo presente que você recebeu. Acho que foi muito legal você ter compartilhado aquela história lá da tábua. Eu acho que são pequenos gestos como esse que às vezes mostram que realmente, digamos assim, não é só dinheiro, não é só por esse lado que a gente precisa estar fazendo as coisas. Eu gostei muito de ter escutado isso aí. E eu queria só pedir uma salva de palmas para o nosso amigo Hoje a gente vê pessoas que ganham fortunas no mundo, largando tudo. Por isso que 8h30 a gente já colocou. Isso aí, Lodi. Convida agora a gente pro churrasco, viu, Lodi? Bora. E agora a tábua tá aí. Ó, eu comprei uma faca boa, eu uno então a faca com a sua tábua, aí você dá o churrasco. Combinado. A Ilane traz os filhos dela para tocar, o Carlos paga a carne de Angus, o Adriano traz a faca e eu cedo a churrasqueira e a casa. Tá ótimo, gente. Valeu, muito obrigado. Valeu, Lodi. Abração, pessoal. Tudo de bom. Daqui a pouquinho. Valeu, muito Abração, obrigado. Tá, gente? Tchau. Tchau para vocês. Eu vou que vai desligar o gerador aqui em Corbélia de energia.